Forte abraço, rapaziada do Host Novos. Primeiramente, boa noite aí pra todo mundo. Estamos aqui com o nosso segundo episódio aqui do nosso podcast. E hoje vamos abordar um tema sobre homofobia, preconceito e religiosidade. Hoje eu tô aqui com a colinha porque é algo muito importante, que não pode ficar falando muita besteira ou fugir do tema, sabe? É algo muito importante pra sociedade hoje em dia. E nada mais justo do que entrevistar alguém que passa sobre essas coisas no dia a dia e está nesse movimento, né? Então se apresenta um pouquinho aí. Bom, boa noite a todos. Pra quem me conhece, eu sou o Arthur. Pra quem não me conhece, eu também sou o Arthur. É um enorme prazer estar aqui, tá, com todos vocês. Em nome de vocês e em nome da escola também. Então, desde já agradeço a compreensão e pelo convite também. Então, segundamente aí, né? Queria agradecer o Arthur por ter aceitado, né, nosso convite. E ficamos honrados, Arthur, com a sua presença. Então, Arthur, vamos começar aqui você se apresentando, explicar para as pessoas quem é o Arthur, é, da sua parte, da sua sexualidade, explicar um pouco sobre você. Conte um pouco mais sobre quem é o Arthur. Bom, vamos lá. O Arthur é um menino que veio da periferia, assim como muitos vêm, que se conhece sim desde criança, só que em meio a muitas coisas que aconteceram e que acontecem, às vezes eu era obrigado a fingir quem eu não era, para agradar os outros e para não sofrer tanto, quando eu era menor, lógico. E hoje em dia, com 18 anos, me conheço mais, sou bem mais vivido e o Arthur hoje em dia ele tem uma cabeça muito mais ampla do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. E o Arthur, por mais que ele já tenha passado por muitas coisas, hoje as pessoas que já julgaram ele precisam muito dele, sabe? Sim, Então, tipo assim, hoje as pessoas que julgaram muito o Arthur, que hoje precisam dele, o Arthur acolhe de bom coração porque sabe o que que é você sofrer, o que que é você ser excluído de muitos lugares que você queria estar. legal, Arthur. É, diante de tudo que isso que você falou, é algo que acontece muito, porque a nossa sociedade é muito ingrata, né? Demais. É algo que está no ser humano. É um erro do ser humano. E Arthur, fala um pouco sobre sua religião, né? Que você, antes, aí, conversando um pouquinho, você explicou que a sua religião era o candomblé. Poderia falar o que é o candomblé, explicar, assim, a base, enfim. Posso. Então, do que muitos dizem que o candomblé é do diabo, é isso, é aquilo. Gente, tira isso da cabeça de vocês. Então, em questão de orixás, entidades, religiosidade, perdão, é, eu vou explicar pra vocês que isso que as pessoas falam que é tudo ruim, é tudo mentira, gente. É muito pelo contrário, são pessoas assim, entre aspas, vamos dizer, que já viveram na Terra, que quando veio ter o desencarne, ficaram no mundo espiritual e hoje elas vêm pra ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de um conselho. E muitas das vezes, as pessoas que muito julgam, na escondida vai lá, entendeu? Procurar Sim, um conselho de uma entidade, procurar uma orientação para alguma coisa. sim, Só que a gente que realmente se conhece e que é da religião e sabe o quanto a espiritualidade ajuda a gente, é tipo assim, é grandioso, porque você volta a viver, você volta à vida, sabe? Tanto que tem pessoas do lado de fora que sabem da minha religião e dizem assim: Nossa, Arthur, quando você tá lá dentro, ou quando você tira alguma foto, você muda de pessoa. Não é que eu mude de pessoa, é que é onde eu sou feliz, é onde onde você se eu me sente bem, encontro. né? Que você se sente Isso! acolhido. Sim, Sim, independente assim de qualquer coisa, é onde eu me sinto bem. Assim como muitas outras pessoas. Não precisa estar somente na religião de candomblé, de é umbanda, em qualquer religião, né? em Cada um qualquer tem a religião. sua, Aonde enfim. você se encontra é o lugar certo pra você. E Arthur, você poderia me falar, assim, se você se sentir bem, enfim, se você já sofreu algum tipo de preconceito ou julgação, assim, das pessoas dentro da escola, onde você trabalha, na rua mesmo, por você ser dessa religião do candomblé? Já, já sim. Inclusive, uma vez quando eu estava voltando de uma um certo ritualístico que estava Sim. tendo, tinha encerrado e tudo já. E quando eu estava voltando para casa, acabei encontrando uma senhora que era da igreja e ela sempre que passava me cumprimentava até o dia que ela me viu. Eu voltando, todo de branco, e nisso ela falou assim: Você tá voltando da academia? Eu falei: Não, tô voltando do terreiro. Sim, E após isso, ela pegou e falou assim: Deus me livre, tá repreendido. Sabe? Tipo assim, é insignificante essas coisas que as pessoas fazem com a gente, porque foi que nem eu estava te falando, quem realmente sabe, conhece,
é outra coisa, sua cabeça muda. E quando vem de respeito a respeito, que nem eu te respeito, independente da religião que você seja. Sim, Então, tipo assim, isso traz mais felicidade quando um respeita o outro, independente de qualquer coisa. Entende? Então, tipo assim, sofri isso, mas não fiquei com raiva dela, não fiquei magoado com ela, muito pelo contrário. Eu acredito que ela tenha que se conhecer mais e respeitar, independente de qualquer coisa, a religião do outro. isso. Concordo com você, Arthur, porque, como eu disse aqui, né? Religião é algo que cada um tem a sua. Eu acredito que não tem que ninguém ficar julgando o outro, sabe? Porque vai mudar o quê na sua vida você chegar e julgar a religião da outra pessoa, né? Concordo. Não vai mudar nada. Enfim, vamos agora, como você. Eu ia perguntar pra você, perdão, com a minha colinha aqui, pra você falar um pouco sobre sua sexualidade, Arthur. Bom, eu não tenho nada a esconder. É, Minha vida é um livro aberto, pra quem me conhece, mas eu sou realmente uma pessoa bem fechada, desde que a pessoa tenha intimidade comigo pra chegar, sentar e conversar. Aí eu me abro. Caso ao contrário, seja uma pessoa que não tem nenhum pingo de liberdade e de intimidade comigo, eu corto a pessoa. Mas vou responder sua pergunta tranquilamente, tá? Sim, ok. É, Bom, o Arthur desde pequeno sempre soube o que queria, sempre foi uma pessoa muito bem decisiva no que quer e o que não quer. Só que, em questão de sexualidade, o que que acontece? É, a gente não escolhe assim, ah, eu quero ficar com essa tal pessoa, vou gostar desse tal gênero. Não, não acontece assim. Você simplesmente nasce e conforme o tempo vai passando, você vai se conhecendo mais, você vai se questionando do porquê daquilo até o dia que você chega com o seu responsável, sua mãe, seu pai, quem quer que seja, uma pessoa da sua família que você tem intimidade, você vai chegar, sentar e conversar. Falar assim, ó, eu gosto disso, disso e disso. Eu tô errado? Sim ou não? Aí o mais velho, né, vai explicar se você tá certo, se você tá errado, se é legal, se não é legal, e ele vai acabar te orientando. Lógico, acontece muito que hoje em dia muitos jovens vai falar com o responsável, com mãe ou com pai, e a mãe e o pai já leva logo pro lado negativo, tipo assim, você tem que procurar a igreja, você tem que pedir perdão pra Deus, porque isso que você tá fazendo é errado. E não é errado você amar alguém do mesmo sexo. Desde que não haja o desrespeito, não é errado. Errado é você julgar o outro sem saber. Errado é você estar passando na rua e uma pessoa que não que nem relacionamento tem, perdão, chega e fala assim: "Ai, você é isso, você é aquilo". Então, hoje em dia, as pessoas perdem muito tempo dizendo assim: "Ai, você é gay, você é candomblessista, você é um bandista, você é isso, você é aquilo". As pessoas perdem muito tempo da vida dela fazendo isso, sabe? Não é uma pessoa que chega e fala assim: "Eu quero me conhecer, eu tô me abrindo pra conhecer coisas novas". São pessoas que assim, no meu pensar, têm a cabeça, a mente muito pequena, Sim, sabe? E muitas das vezes o que acontece é também em questão de amigos, vamos supor um exemplo, eu vou te usar como exemplo. Você tá com seus amigos, você fala comigo normal quando você tá sozinho. ok. E quando você tá com seus amigos, pra elevar o seu ego e você se sentir melhor junto com seus amigos, você vai querer me humilhar. Levar uma, né? Levar uma e não é legal isso, sabe? Tipo Zoado. assim, não é legal, não é uma coisa que, tipo assim, Primeiramente que diz seja muito sobre respeito você, ao né? outro. Diz muito sobre mim e ainda mais sobre o outro que tá julgando. Então, eu tô falando sobre, tipo, da pessoa que tá julgando mesmo. Tô falando, diz muito sobre ela, tá ligado? Diz muito sobre ela, Porque, enfim, tá lá e não consegue admitir, tá ligado? Tipo, com tem uma certeza. amizade com uma pessoa que é gay. Qual o problema, entendeu? Tipo, qual o problema, Sim, entendeu? inclusive já aconteceu muito. Acho que há uns 2 anos atrás, fiz amizade, né, na verdade, com um menino que, tipo assim, ele era super gente boa, nunca dei em cima dele, e ele nunca deu em cima de mim. Ele é hétero, só pegava mulher, né, no dito popular. Sim. Assim, ele é hétero. E os amigos dele, quando viu que ele estava fazendo amizade comigo, que ele sentava comigo, a gente zoava, brincava, falava assim: "Ai, você tá com ele porque você tá gostando dele", falava pro menino, né. Uhum. "Ai, você tá ficando com ele ali, sentado, conversando, brincando, porque você tá gostando dele". E não é isso. A cabeça do ser humano é tão pequena a ponto de, tipo assim, você tá sentado comigo, por mais vamos supor, você sabe que eu gosto de homens. Sim. E aí você chega em mim e tem amizade comigo. E quando você vai ver seus amigos começam, ai, por que isso? Ai, por que aquilo? E tipo assim, a cabeça do ser humano é tão pequena a ponto de julgar o outro, independente de qualquer coisa, Sem nem sabe? conhecer, né? Sem nem conhecer. E as pessoas acham que, tipo assim, por eu gostar de homem, é, vem sendo tratado muito, tipo assim, você é meu amigo, você só pega Sim, mulher, certo? certo. E nesse caso, só porque eu gosto de homens, eu vou começar.
dê em cima de você. É, tipo, isso é mentira. Não tem nada a ver. Assim, lógico, pode acontecer, pode acontecer. Mas eu, Arthur, sei separar o que é amizade, o que é relacionamento e o que é gostar. Entendeu? Sim, é porque, como você disse, e que a gente até conversou antes, né, Arthur, do podcast, vai de pessoa pra pessoa. Porque, como eu disse também, as atitudes dizem muito sobre você. Tem gente que, tipo, age na maldade, tem gente que não. E, tipo, no seu caso, você não age na maldade, o povo leva ao pé da letra só por conta da sua sexualidade, entendeu? Tipo, o negócio nada a Sim, ver. Enfim, é gay, não pode ter amizade porque quer pegar. Tipo, com nada a ver, tá certeza. ligado? E acho que, tipo assim, desculpa te interromper. Suave. Inclusive, ontem eu passei por um caso que eu estava indo embora, tá? Daqui da escola já, chegando em casa. E um menino que estava reunido com os amigos dele pegou e começou a me chamar. Mas não disse nada que viesse a agredir quem eu sou e a minha sexualidade. Sim. E sim veio agredir o Arthur. Tipo assim, Arthur, vamos ficar aqui no canto, vamos isso, vamos aquilo. E até o momento que eu virei pra trás e falei assim: você para com essa brincadeira, porque você não tem nenhum pingo de intimidade comigo, você não me conhece, e você tá fazendo isso só pra você querer se mostrar com seus amigos. Então eu cortei ele porque eu acho que, tipo assim, a partir do momento que você não gosta de uma coisa, você tem que cortar e acabou. É aquilo e acabou. É o que você Ninguém tem que tem falar, não que. pode passar, né? Não É pode porque passar. querendo ou não é algo homofobia em si, né? Porque Homofobia. ali, como você disse, estava voltando pra casa tranquilo, a pessoa vai mexer com você, Com então certeza. nada a ver. E acredito que muitas das vezes, se você não colocar um ponto final, vai acabar piorando aquele tipo de brincadeira. E as pessoas ao redor que escutam vai querer fazer esse tipo de brincadeira e não vai dar. Sim, Até que pode chegar ao ponto de uma pessoa querer tirar a própria vida, uma pessoa ter bulimia, uma pessoa. Tipo assim, a pessoa querer acabar com a vida dela por sim, conta de por conta de outra brincadeiras pessoa, né? ridículas que o outro faz. Só que eu acredito que, muitas das vezes, as pessoas que mais julgam, não assim vai passar pela mesma coisa, mas não se conhecem e muitas das vezes sofrem dentro de casa e pros amigos quer mostrar uma felicidade que não tem. É igual aquilo que a gente escuta dos nossos avós, né? O que a gente faz, a gente colhe, né? Enfim, a gente tá plantando ali, a gente vai colher uma Vai hora. colher. Se tiver E a plantando mal, vai colheita é colher ruim, mal. viu, meu É, filho? pois é. Eu ia te fazer uma pergunta que eu ia falar como lidar com o preconceito e homofobia dentro e fora da escola, mas você praticamente respondeu já, né? Não, mas eu posso É... responder novamente, se você Ah, quiser. então tá tudo certo. Pode ir então. É bom, Oxi. em questão de você falou de combater essas coisas, eu acho muito necessário, Sim, porque foi que nem eu falei, né? Se a gente não põe um ponto final, acaba que se aglomera. E tipo assim, é super necessário ter às vezes um apoio de um professor, de um diretor, de uma pessoa maior e mais velha que venha a trazer esse conhecimento não só para nós, que precisamos de um conselho e de uma ajuda aquela hora, mas também para os outros que estão falando, apontando o dedo, querendo ser melhor que o outro, sabe? sim. Então, acho legal porque fica já de exemplo, assim, ajuda, né, Arthur? Porque tem algumas pessoas que sofrem dentro da escola sobre esse preconceito. Eu vou dizer, eu, Eric, sou branco, né? Mas tenho um cabelo cacheado, que é mais puxado pra parte do afro ali. Tem muita gente que fica falando, ai, cabelinho de baitola, tipo, fica zoando. É algo, tipo, nada a ver. Então, já fica de dica para as pessoas aceitarem o seu cabelo, né? Aceitarem quem você é. E, e não deixar passar, sabe? Tem coisas que não Sim. podem passar. Tem coisas que não, você não merece escutar. Porque, como já diz a minha mãe, meu ouvido não é pinico pra estar escutando lorota dos outros, Com entendeu? certeza. E volta ao caso que eu falei. Se você não põe um ponto final, Sim, piora. vai sempre continuar, entendeu? Sem, mano, não pode deixar passar, tem que correr atrás, já era, mano. Sim, em questão desse fato que você falou a respeito de cabelo, quem me conhece sabe que eu adoro mudar de cabelo. Eu coloco trança longa, coloco trança pequena. Sim, E, assim, mudar faz parte, sabe? Às vezes foi que nem eu falei, você conhecer novos lugares, novas pessoas, vai abrir e ampliar mais ainda a sua cabeça, o seu conhecimento e quem você é. então, e querendo ou não, sobre o bagulho que o pessoal fala de mim, mano, eu nem ligo, porque como meu cabelo diz muito sobre mim, mano. É uma pessoa que muito vaidosa que cuida muito, tá ligado? Acredito que é um cuidado da pessoa. Se a pessoa não se preocupa em cuidar do cabelo, não, o problema é dela e Com já era, certeza, isso mano. vem da vaidade. As Então, pessoas gostam de um perfume mais caro, um sim, creme, cuidar do próprio cabelo. pois é. Novamente, como eu falei, que eu gosto de mudar, eu coloco trança pequena, coloco trança longa. Quem me conhece também sabe que eu adoro usar meu cabelo afro. Às vezes eu coloco um pano de cabeça, enrolo um dorso na minha cabeça. E E já tô era, e super quem feliz. não gosta, guarda opinião pra você e já era, E mano. Quem já tá com o era. bagulho é o cara e já era. É. E pronto. Aí, Arthur, ia perguntar assim, qual a sua origem e seus ancestrais? Falar um pouco sobre seus ancestrais. É algo que eu tipo, tenho muita curiosidade, assim, saber. Porque, querendo ou não, é algo interessante, né? Porque, vou dizer por mim, minha família é da Espanha. Minha origem veio da Espanha, então acredito que
pessoal lá, eu descobri esses tempos aí, que eu vim lá da Espanha, mó legal, eu queria saber de você aí. Claro, se não for um problema, né, Não, fica perguntar. tranquilo, eu respondo tranquilamente. Então, como eu disse, desde pequeno, né? Essa parte é totalmente assim. é, Desde pequeno, eu sempre tive muita espiritualidade, via coisa, escutava coisa, eu sempre achava que eu estava errado quando eu acontecia isso comigo. Sim, Aí eu sentei até um dia, antes da minha finada avó falecer, que Deus o tem em bom lugar. Ela era o amor da minha vida. amém. Antes dela falecer, ela veio me contar um pouco da nossa história, do que aconteceu, de como foi. E ela me contou que os meus mais velhos passaram por esse período de transformação que veio dos tempos de escravidão. é, Tinha gente que comia com a mão por não poder pegar um talher, sabe? Sim, É, eu acho que acredito que o que eu muito trago hoje é o respeito e essa coisa boa que eu sinto é a força dos meus ancestrais, dos meus mais velhos que já se foram, que hoje me traz essa alegria, essa força, essa orientação. sim, É, e quando eles podem, eles passam até pra, né, ó, vai por esse caminho, vai por aquele, que você sim, vai se dar bem. Então, em questão, que nem você tinha perguntado dos meus ancestrais, é, os meus mais velhos passaram por esse tempo de escravidão, e a minha avó, com o passar do tempo, veio me explicando como foi, como que era, até o dia que ela chegou, sentou e conversou que tinha essa parte mais espiritualística no meio da família. E ninguém quis cuidar. Aí sobrou pra quem? Pro Arthur, que hoje é muito feliz. E antes de entrar pra onde tá hoje, não conhecia, parecia que o Arthur era meio doido, mas hoje o Arthur é feliz assim, a beça. Eu acho que os meus ancestrais me deixam mais feliz do que o próprio ser humano, que é carne e osso, sabe? sim, a história, né, é algo que já tá enraizado em vocês, que E você isso quis é uma dizer, né? hierarquia, uma felicidade quando você se conhece e você Sim. conhece aqueles que já passaram por situações piores que hoje vêm pra te ensinar, pra te mostrar, pra melhorar a sua vida e o seu cotidiano. Mano, da hora escutar isso de você, porque é algo que não é muito comum eu escutar. E, tipo assim, é algo muito interessante, sentar assim, conversar. E é algo que é legal que passar a visão pra outras pessoas também que tem Com curiosidade, certeza. não sabe, né? Então, ia fazer outra pergunta aqui, né? Que tem algumas longas, mas essa daqui é algo que não sei se você vai querer responder. Acredito que sim, porque eu vou estar respondendo todas as perguntas. É muito legal essa interação. Se alguma aí você não se sentir bem, é só você falar, tá? Que a gente Fica corta a tranquilo. pergunta, tá tudo certo. Eu ia perguntar aqui pra você explicar um pouco mais sobre ter liberdade com a pessoa. Eu digo assim, brincadeira. Eu tenho liberdade com você, as brincadeiras que você aceita, que você gosta de brincar, e coisas que você acha que já passa do ponto e você já fala, ó, aí já tá passando do ponto, dá uma segurada, mesmo tendo uma intimidade, dá uma segurada, coloca aí um freio, pisa no freio e já era, mano. Você poderia explicar um pouquinho mais? Digo da parte mais puxada do preconceito, assim, Não, brincar com fica você, tranquilo. tipo, é isso. Bom, que nem você falou pra eu explicar um pouco a respeito disso, eu acredito que não seja só nem sobre o preconceito, sobre o meio de vocês, assim, que eu digo, meninos que têm amizade mais um com o outro e tem aquele famoso bonde, né? Acontece muito isso, porque acaba que uma hora, quando as pessoas passam do limite, a amizade acaba, tudo piora. E tipo assim, tem momentos na sua vida que você tem que saber o que que é bom e o que que é ruim pra você. Você tem Sim, que colocar um ponto limite pra você poder se sentir bem. Você não é obrigado a passar por um momento constrangedor para que o outro se sinta bem e você se sinta mal. Porque a gente nunca sabe o que você pode chegar na sua casa, o que que você pode fazer com você mesmo. Às vezes, as automutilação, que acontece muito no meio de jovens, né, hoje em dia, automutilação, você pode acabar com a sua vida por uma brincadeira de mau gosto que o outro fez. Então é necessário você cortar para que você não se sinta mal e para que o outro não se ache melhor que você no meio da sim. rodinha e venha querer fazer brincadeiras piores, aonde pode, novamente, como eu digo, acarretar E com te você prejudicar, né? se Prejudicar você prejudicando. psicologicamente Com até, certeza. porque ninguém sabe o que a gente passa aí dentro de casa, né? O dia a dia, mano. E às vezes não tem nenhum apoio da própria família, Talvez né? você vai lá, faz uma brincadeira assim que na sua mente também, tipo, nem pá, mas machuca muita pessoa, porque a gente não sabe, né, o que a pessoa passa no dia a dia, mano. E é da hora ver isso daí, você falando isso, porque tem muitas pessoas que levam muito ao pé da letra, tá ligado? Tipo, eu vou levar tá, paz, a pessoa, tipo, uma brincadeira besta, mas pra gente é besta, mas talvez ali pra Sim, o que pessoa, mano, acontece muito também, desculpa te interromper, suave. comigo, porque tem pessoas que brincam comigo que realmente têm intimidade, e tem Sim, pessoas que querem brincar comigo para ter um vínculo de amizade, mas quando tá na rodinha dos amigos ou amigas, vamos colocar no plural, querer falar que o Arthur é isso, que o Arthur é aquilo, mas pra me rebaixar
e a pessoa se sente melhor, o que eu acho totalmente errado. E eu volto a repetir, eu coloco um ponto final se necessário. Não preciso me sentir mal para que o outro se sinta bem e eu fique ali, tipo, sabe, na lama, vamos dizer assim. Sim, Então, sim, é necessário você ter o apoio de uma pessoa da sua família. Se você não tiver, tem professores, assim como nós temos aqui na escola, a professora Rosângela, sim. que ajuda muitas pessoas, que vem conversar quando necessário, quando você precisa de uma orientação, uma Sempre quando pergunta. precisa, né? Uma pessoa que abraça muito. Com Na verdade, a certeza. professora tá ali nos bastidores, bem ali, ó. A gente te ama, professora. Já agradecer também, né, essa oportunidade que ela tá dando pra nós jovens aqui. Tá participando desse incrível podcast. Foi a professora Rosângela que está proporcionando tudo isso pra gente. É algo que a gente gosta de fazer e é algo que a gente acha que vai ajudar tanto os alunos quanto nós mesmos. E é isso, sempre buscar melhorar a escola, né? E traz conhecimento para aqueles que não Sim, conhecem, e né? traz muito conhecimento, como eu digo. Eu não conhecia o candomblé, pra falar bem a verdade. Você que acabou de falar o que é, tipo, e é legal, sabe? Porque a gente não sabe ao certo como que é estar lá dentro e você explicou como que é estar lá dentro. A gente só vê uma visão de fora que a gente escuta dos mais velhos, que a gente escuta dos mais velhos que eu digo daquela geração um pouco mais preconceituosa, né? Porque é o pessoal Sim. antigo, é um pessoal mais cabeça oca. Mas da hora, é muito Mas legal. assim, desculpa de interromper, por muito tempo, os nossos mais velhos tinham que esconder quem eles eram para não sofrer Pra também não no meio da sofrer rua. também, né? Porque, como eu disse, o preconceito era maior. Hoje é alto ainda o índice, Sim. mas eu acredito que antigamente também, né? Desde lá, então já vem enraizado no Brasil isso daí, eu acho em todo lugar, né? Eu ia te perguntar se você acredita que tem algumas pessoas que usam da religião e da sua Sexualidade. sexualidade para se vitimizar em alguns momentos, não em todos, sabe? Tipo, em alguns momentos, fez uma brincadeira, a pessoa dá total intimidade, aí só porque a pessoa não tá no dia bom, vai lá e se vitimiza, fala, eu nunca dei liberdade, tal, tal, tal. Tipo, se aproveita. É bom, acontece muito sim isso entre o meio de nós jovens e até os mais adultos. Sim, É, já aconteceu comigo, casos de pessoas brincarem comigo e eu colocar um ponto final porque eu não acho legal as pessoas brincarem comigo sendo que não tem intimidade. Bom, então como eu tava falando, desculpa. Sim, eu acredito em pessoas que usam da religião por conta. Vamos supor um exemplo que nem eu estava dizendo. Você fez um certo tipo de brincadeira comigo e eu não gostei, porém eu não sei colocar ponto final. O que eu vou usar? Da religião que mais é julgada no mundo, atualmente, hoje em dia, para poder ver se você para com aquele certo tipo de preconceito, brincadeira, que não tá me trazendo bem, não tá me fazendo bem, sabe? sim. Então, assim, as pessoas usam da religião para poder não se vitimizar, mas para que venha parar essas brincadeiras negativas, essas brincadeiras de mau É gosto. que não sabe falar, né? Sabe falar, tipo, não tô gostando, mano. Sim, e muitas vezes a pessoa usa a religião, que eu tava falando, pra poder colocar um ponto Colocar um final. ponto final. Porque não sabe chegar e falar assim, ó, não tô gostando desse tipo de brincadeira. É porque tem muita gente que fica com. Perdão, de cortar. É porque tem muita gente que tem medo também de ficar sozinho, né? Tipo, ai meu Deus, eu corto aqui agora e vou ficar sem, tipo, você ficar sem Sim, conversar, pá. acontece muito. De Então, hoje em dia você ter medo de perder as pessoas que estão do seu lado sim, e você ficar sozinho. Só que eu acredito que assim, eu vou falar o nome de Deus, porque pra mim não tem nada a ver em questão da religiosidade com sim, Deus, porque Deus é um só, nosso Pai grandioso. amém. E, tipo assim, questão disso, eu venho acreditando muito que as pessoas, é, às vezes, usam até o nome de Deus mesmo pra poder se achar melhor que o outro, pra Sim, se poder engrandecer, né? se engrandecer. Em cima das pessoas. E tipo assim, o fato de eu ter falando pra você dessa questão de as pessoas se vitimizarem é a ponto delas não saberem cortar esse tipo de brincadeira. E as pessoas têm muito medo de ficar sozinhas, sabe? Só que nem eu tava falando, quando Deus coloca uma coisa, é aquilo e acabou. Se Acabou. ele falar assim, filho, aqui é o ponto final pra você, você tem que aceitar e é isso. Porque quando você não aceita aquilo, eu acredito que lá na frente a cobrança vem a maior. E hoje, como eu tava falando também, não só de Deus, mas como dos meus ancestrais, eles me trazem essa felicidade e eu tenho cada vez mais essa visibilidade de ver que eu não preciso de pessoas toda hora ao meu redor. Que as pessoas que vêm até mim se agradam do jeito que eu sou e quem é o Arthur de verdade, sabe? Sim. Tipo assim, eu preciso de um conselho, então eu vou no Arthur. Porque sabe que eu tenho uma cabeça muito boa pra poder orientar e poder ajudar. Só que eu sei que se eu não puder ajudar, eu vou falar assim, ó, essa parte não é comigo. Às vezes chega no mais velho e pergunta, Sim, entendeu? é.
Não, da hora. Beleza, top. Entendi a questão que você respondeu. E vou para outra pergunta aqui. Eu queria agora, Arthur, que você deixasse aqui uma mensagem também de esperança para os demais que fingem se torna um personagem. Eu sou o Eric, aí eu sou, tipo, eu fico me engrandecendo, fico criando outro personagem nada a ver pra querer se parecer uma pessoa melhor no office, tipo, sou quietão, pá. Fica criando só pra se achar pros outros, tipo isso. Pra você falar pras pessoas que elas não precisam se tornar uma pessoa boa para as outras pessoas e sim olhar pra ela mesma, tipo, mano, e daí que a pessoa não gosta de você, tipo, pra que você vai ligar pra opinião dela, seja você mesmo. Deixa uma mensagem de apoio, de esperança pra esse pessoal que não consegue se conhecer. Bom, tem uma frase que eu levo muito comigo que é assim: é preferível servir a nossa consciência para ser agradável ao mundo do que ser agradável ao mundo e não priorizar a nossa própria consciência. Então, isso traz muito a respeito de você se conhecer, você saber quem você é e não julgar o outro, independente do que ele é ou deixa de ser, e você também não se, assim, como eu posso dizer, você não se rebaixar para que o outro se sinta melhor e nem deixar o outro se sentir melhor e você ter que se rebaixar. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, se conheçam mais, tragam mais a verdade, tragam quem vocês realmente são e não tenha medo não de ser quem vocês são, porque muito pelo contrário, se as pessoas não se agradam com quem você é hoje, elas nunca vão se agradar, sabe? Então, assim, o mundo se agrada da verdade e se agrada com quem você é, sim. Então, assim, é preferível você agradar o mundo, que eu digo como pessoa, assim, você mesmo, do que você agradar o mundo, pessoas gerais do lado de fora que não te conhecem, não sabem nem quem vocês são e não sabem da sua realidade, da sua história e nem dos seus antepassados. E é isso, Top, Arthur, papo reto, mano. Você é monstro. E pra finalizar, vou fazer as duas últimas perguntas, tá? sem problemas. Então, essa daqui vai falar agora sobre a parte da, assim, mais da beleza, porque as pessoas não aceitam sua beleza natural. Aqui é a pergunta assim, falar sobre a falar um pouco mais sobre as pessoas que não se aceitam, como são. Como que é a beleza e quer ter a beleza dos outros. Tipo, não aceita a sua beleza e quer, tipo, eu olho pro cabelo daquela menina, meu cabelo é cacheado, o cabelo daquela pessoa lisa. Nossa, sempre reclamando, sabe? Se eu fosse aquela pessoa, aí vai lá e fica mexendo no cabelo toda hora. Tipo, não aceitar a sua própria beleza natural. Eu queria que você Sim, falasse um pouco isso mais sobre vem isso. muito que em questão a respeito de racismo, né? Sim. Hoje em dia, quando você vai com cabelo afro pra escola, ou você sai pra algum canto, você é tido como: ai, você é um macaco, seu cabelo é duro, isso, que aquilo outro. Então, eu acho que, tipo assim, é necessário que você se conheça a ponto de você aceitar a sua beleza e quem você realmente é, entendeu? Arthur, beleza. É, top. Então, acredito que. Então, como vocês entenderam o que o Arthur falou, né? Pra vocês, gente, tipo, não ficar ligando, como eu disse, mano. Todo mundo fica levando uma. Todo mundo não, mano. Na verdade, bem no começo, ó. Não agora. Mas no começo falavam, ficava levando uma sobre, tipo, meu cabelo, esses bagulho. E hoje em dia, mano, pique, eu nem ligo. Antes era algo que eu ficava muito. Ai, será que eu corto meu cabelo? Será que eu tiro meus cachos? Mas é Não. algo que, mano, me representa muito, tá ligado? Te representa e mostra quem você é. Sim, E pra finalizar, desculpa te interromper, gente, se conheçam mais, se respeitem e se aceitem do jeito que vocês são, pra não ter que agradar os outros e você ter que se rebaixar a ponto de você vir fazer alguma coisa com a sua própria vida. É isso, um beijo, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado pelo convite e fico lisonjeado em ter feito essa entrevista com vocês. muito obrigado, Arthur, por ter aceitado participar. Como eu disse, é algo muito importante, eu acredito, para nossa escola, para a sociedade e para as pessoas de fora, né? Que seria a sociedade ver Sim, sim. o Batina e todo mundo conseguir dar uma visualizada no que o que é o preconceito que vocês sofrem, né? O pessoal puxado. Eu acredito que o preconceito, sim, o pessoal do Afro, racismo, a homofobia, o que acontece é algo que você já passou tipo, na pele mesmo e conseguiu conversar mais aqui com a gente hoje e falar sobre. Então eu agradeço desde já, né, por ter aceitado e ter compartilhado a sua parte e sua história de vida com a gente. Então, nós do Rostos e Nobres estamos muito agradecidos, viu? Muito Eu que obrigado. agradeço pelo convite, gente. Boa É noite. nóis.